tinha mais uma coisa. Ah, sim. Definir que xy... E a gente viu que isso aqui... Aqui é para x entre y. Aqui x entre y também. Bom. Pode começar já aí? Ah, já tá. Beleza. Então, bom, isso aí é só para lembrar alguns símbolos que a gente viu na aula passada. Isso não é tudo que a gente viu. De fato, isso aqui vem da aula retrasada, né? O fato de que o tempo da primeira mudança de estado no processo de Markov exponencial. Lembrando que a gente está no caso de espaço de fase finito aqui. Né? E aí a gente tem essas coisas que eu chamei de taxas de transição e a gente viu que elas são as derivadas das probabilidades de transição, né? No tempo t igual a zero. Mas agora deixa eu voltar a um objeto que eu defini, não explorei nada na última aula, que é o seguinte. É aquele tal do pt que pega uma função... Bom, pega aqui. Só para usar o nome, ele pega uma função... O que é isso aqui? R elevado a V. V é o espaço de estados, né? Deixa eu botar isso aqui. Então, bom, isso aqui são as funções então, de V em R. Você pega uma F, leva em PTF. O que essa F faz? Ela pega um ponto em X e leva na esperança... Bom, em PT... Pega um ponto X, leva nesse número aqui, que é a esperança de F de XT quando você começa no ponto X. E isso aqui é tão somente a soma sobre todos os estados, né, de P, T, X, Y, F. Certo? Oi? Soma em Y. Obrigado. Esqueci que agora eu tenho que fazer o X bonitinho, mas tudo bem. Tá, a gente botou esse cara. Tem uma coisa que eu não falei que a gente vai observar agora. Uma observação importante. Que é, bom, eu tô meio que falando... Tá meio implícito na prova que a gente deu e nessa definição aqui, que tudo que eu estou falando sobre esses operadores PT aqui, né, que são operadores lineares, eu pego uma função e levo numa outra função de uma forma que é linear. Tudo que eu estou falando sobre esses operadores pode ser traduzido em informações sobre essas probabilidades de transição. Pelo menos nesse caso em que o espaço de fase é finito. Né? Mas eu vou insistir nessa linguagem de operadores e nela eu tenho essa propriedade de semigrupo, né? Que é isso aqui. E, bom, deixa eu só dizer que o que a gente provou aqui no teorema da aula passada foi que a derivada de PT desse operador em t igual a zero é o quê? Bom, a gente não chegou a enunciar nesses termos, né? A gente enuncia. Deixa eu fazer isso aqui então. A gente definiu sim, agora eu lembrei que a gente fez. Na aula passada a gente mostrou que VTF menos F sobre T, quando T vai para zero, vai para um certo operador LF aqui. Esse operador é o gerador, por definição. O que isso quer dizer? Bom, esse operador também leva funções em funções. Ele pega uma função F, leva numa nova função LF. E o que essa função faz? Ela pega um xzinho e leva nessa soma aqui.
Bom, y diferente, x. Isso é o reflexo do que está. É só desenvolver essa expressão aqui e você vê que você tem isso. E que sentido esse aqui é um limite? Isso aqui é uma sequência de funções, né? Mas eu estou dizendo aqui é só a derivada. Você vê PTF de x menos f de x, dividir isso por t, manda t para zero. Bom, a gente está em dimensão finita, então é tudo muito bem comportado, tal, tal, tal. Mas se você quiser, você pode interpretar isso aqui como um resultado para operadores lineares, né? Você vai ter então aqui que pt menos a identidade dividido por t converge para L. Tendo para zero. Em que sentido essa convergência? Bom, aí é tudo, no fundo, como a gente está em dimensão finita, é tudo matriz, tá certo? Então você não tem que se preocupar muito. Convergência de cada entrada da matriz está valendo. Tá, mas por que eu estou falando isso tudo que eu estou falando agora? Né? Eu estou falando isso pelo seguinte, é uma observação, aqui, a observação que eu estava fazendo, até resolver reescrever as coisas, que eu vou botar essa expressão pomposa aqui, propriedade de semigrupo. É que esses operadores eles têm essa propriedade aqui. Que se você toma um produto de PT com PS, esse é o operador PT mais S. Isso, não sei se é intuitivamente claro, mas é para ser, né? Para todo mundo se acostumar com o que isso representa. Que está dizendo o seguinte, se você... Bom, o que esse operador faz aqui? Né? Ele te dá uma esperança sobre o futuro, o valor futuro da função f. O que então o produto de PS com PT faz? Né? Ele te dá uma esperança sobre o valor futuro da esperança do valor futuro da f. Então você está indo para o futuro duas vezes. Uma vez você anda S passos para o futuro, outra vez você anda T passos para o futuro. De fato a ordem é contrária. Né? E aí isso é a mesma coisa que andar T mais S passos para o futuro de uma vez só. Bom. Dito de outra forma, né? O que você está querendo aqui? Você está querendo dizer o seguinte, olha só. Vamos chamar de G de X, se G de X é igual a PS de F de X, então PT de G é igual a PT mais S de F. É isso que está dito ali. Então está dizendo, bom, então o operador PT de G ele te diz a esperança do valor futuro de G, mas a G já é a esperança de um valor futuro. Né? Então está dizendo que quando você compõe essas duas operações, se comporta como deveria. E como é que você prova isso? Bom, nesse caso tem duas formas de provar. A mais simples, que não se generaliza, mas a mais simples é a seguinte, é você observar que as probabilidades de transição, que são esses coeficientes aqui, você sempre pode fazer essa operação que eu estou botando aqui. Que a gente conhece bem do caso discreto, né? No tempo discreto. Diz qual é a probabilidade de você ir de x para y em t mais s passos. Bom, você pode olhar um estado intermediário, né? Seu estado intermediário é algum z no seu espaço. Então você tem esse evento de ir de x para z em t passos e de z para y em s passos. E a soma sobre todos os eixos daquilo ali. E isso aqui a gente prova, bom, não é tão fácil de provar quanto no caso discreto, mas o que isso aqui está dizendo é bem elementar, né? Você tem isso aqui, px xt mais s igual a y, é igual a soma em z, px xt igual a z, xt mais s igual a y. Aí você tem que usar a propriedade de Markov, né? Tem que fazer aquela coisa toda que a gente já meio que se acostumou. Bom, eu quero que vocês se acostumem, pelo menos a isso, se não se acostumaram. A gente faz isso, aí a gente olha, aqui pode tomar uma esperança condicional, né? Bom, então quando você condiciona é a mesma coisa que botar aqui
É esperança condicional. Agora vamos pensar que ao invés de processo começar, né, esse é o evento sobre T mais sobre S passos a partir de T. Então você fica aqui, esperança do indicador de xs igual a y a partir do ponto que é o xt. Aí você faz de novo aquela velha observação, né? Aqui a gente tem um evento onde xt vale z, com certeza. Então aqui, né? Quer dizer, quando esse indicador é 1, isso daqui é o z. E aí aqui então você tem pura e simplesmente a probabilidade de transição PSZY. Então você fica com a soma V é x, indicador de xt igual a z, PSZY. E aí é só passar esse cara para fora e ver que você tem o que está escrito ali. Então, oi. Não entendi. Aqui, T. Nada. E aí, bom, combinando isso com a definição do PT e do PT mais S, você chega a essa propriedade de semigrupo aqui facilmente. Né? Que se você tiver aqui PT mais S de XY, você expande isso, você vê que aparece lá o que tem que aparecer. Diga. Estou lembrando, né? Essas definições do PT, essas propriedades, elas valem para toda função R elevado a V, não precisa ser... Não, isso aqui é só, o que é? O V é finito, né? Então a gente está dizendo só aqui, pô, aqui, o que são as funções de V em R? Simplesmente é um vetor, você pode pensar que é um vetor, né? Eu não estou pegando funções, eu não estou definindo as trajetórias. O domínio dessas funções aqui é o conjunto de vértices. Só. Os de vértices, que eles chamam de vértices, que eu sempre penso em grafo, mas é o conjunto de estados. Então a trajetória é muito mais do que um estado, né? Uma sequência de estados, em cada estado você fica um tempo e tal. Essa afirmação da aula passada, você pode provar para mim se a função fizer, sei lá, infinito. Não, aí que tá. Essa função, ela só está te perguntando, você só está olhando uma função, a função de, você tem aqui o V, seu processo faz um monte de coisa esquisita aqui dentro. Mas eu não estou interessado na trajetória, eu só estou interessado em, vamos pegar o processo, olhar ele no tempo t e calcular uma certa f nesse ponto. Calcular, tipo, uma pergunta é, se você botar f que é indicador desse conjunto A aqui, o que isso aqui está te dizendo é a probabilidade de estar no conjunto A, dado que você começou no ponto x. Então você não está se importando com a trajetória, você está se importando com o estado no ponto x. Então a f, o que é RV? É o conjunto de todas as f's que são funções de V em R. Então só que são funções do seu estado num determinado momento, não são funções da trajetória. Senão seria muito mais complicado. Assim como você meio que sugeriu aí nesse seu comentário, né? Você teria muito mais preocupação de que f você pode considerar e tal. Tá, por que essa propriedade de semigrupo é importante? Bom, ela é importante para um monte de coisas. E uma delas é a seguinte, que se você toma uma... É que nem... Bom, isso aqui tem cara de exponencial, né? E é isso que a gente vai deduzir. Se você quer tomar a derivada, bom, quer calcular uma expressão desse tipo aqui, quando t vai para zero, você pode fatorar o pt, identidade, t, ps, e isso converge quando t vai para zero, para L vezes ps. Produto de operadores lineares aí. E aí o que isso está te dizendo, como eu falei, tem cara de exponencial, né? E é exponencial. Bom, nesse caso é um exponencial simples, né? Assim, só para enfatizar, né? O que é esse espaço aqui? A gente está pegando as funções de V em R. Se V é o conjunto dos números de 1 a N, isso aqui é o Rn, tá certo? Não, é um espaço vetorial usual, tranquilo, né? Então, por isso que eu digo que esses caras são matrizes aqui, que são operadores lineares sobre o Rn. E aí, o que isso aqui está dizendo, né? Você tem uma função que toma... bom, para cada t você tem uma matriz, ou para cada s você tem uma matriz, e elas satisfazem esse ADO aqui, né? Você está dizendo que dps
ds, estou tomando derivada positiva aqui, mas não faz muita diferença, é igual a L vezes PS. A gente sabe resolver essas EDO de matriz. Essas EDO, bom, além disso, P de zero é a identidade, né? A gente está dizendo, bom, no tempo zero, o que é o valor de f de x0? É o valor é o valor, a gente sabe que esse valor é quase certamente igual a x nessa medida. Né? Então aqui você vai ter o seguinte, disso você tira que isso é PS é exponencial desse gerador. Bom, eu não sei se eu estou fazendo isso rápido demais ou devagar demais ou mistura das duas coisas, porque pode ser, né? Não é óbvio isso, mas pode ser porque você tem pessoas diferentes pensando coisas diferentes na aula, né? Então pode ser devagar demais para alguns, rápido demais para outros, ou pode ser que não... Bom, enfim, que eu estou... Mas eu estou dizendo o seguinte, tudo que eu quis dizer com isso aqui foi que essa sequência de matriz PS, elas satisfazem uma EDO. A sequência, nossa família de matrizes. Na verdade, se você pensar nelas como função do parâmetro S, elas satisfazem uma EDO com uma condição inicial que é P0 igual à identidade. E aí eu estou dizendo, a gente sabe exatamente quem são as soluções desse tipo de EDO, são as exponenciais. O que é exponencial? Bom, exponencial. Aquela coisa de sempre lá. Mas isso nem é a coisa mais importante que a gente vai ver aqui agora. O que a gente vai ver aqui agora é o seguinte, que uma vez que eu te dou... A gente já meio que falou, se você tem um processo marcoviano com essas definições que a gente viu, a gente tem um gerador e a gente sabe que esses operadores PT são exponenciais do gerador. E a gente sabe também, né, quer dizer, que esses números que aparecem no gerador, os Qs, as taxas de transição, eles têm uma interpretação que eu tentei passar para vocês na aula passada, que era, se você olha a probabilidade de você pular de x para y em um intervalo muito pequeno de tempo, essa probabilidade é basicamente t vezes qxy. Então, o que a gente vai provar agora é que, escolhidas as taxas de transição, de maneira, em princípio, arbitrária, a gente consegue construir um processo que tem essas taxas de transição. E a gente vai mostrar que, de fato, é único em algum sentido. Né? Único naquele sentido de distribuição. Certo? Mas antes a gente precisa de um lema, que é o seguinte. Imagina, lembra que a gente tinha, como é que era a definição de processo? A gente tem uma mega, o F, a gente tem a família de variáveis aleatórias com valores em V, e a gente tem a família de medidas, aqui. Uma para cada estado inicial. Agora imagina que, talvez em um espaço diferente aqui, você tem uma outra família de variáveis aleatórias. Tá certo? E a gente vai supor... Bom, tem que ter uma filtração aqui também, né? F tilde T aqui e FT aqui. Bom, suponha que para todo
Bom, suponha que os dois processos são marcovianos, né? Na definição que a gente viu. Nessa medida que se confundida com racionais, né? Bom, não tem risco. Bom, deixa eu botar aqui. Suponha que... Não, tá. Suponha que, mas para ficar mais fraco vai ficar mais legal. Bom, o processo... O X do processo lá de cima é marcoviano. Que o Y tem trajetórias naquelas funções com limite Cadillac, para usar um nome bonito. Então são duas coisas aqui, né? Essa e essa. Tem trajetória é adaptado a F til T. E, além disso, e para todos x e y em v distintos, e para todo t maior ou igual a zero, você tem que a probabilidade til em... Tá, tem que ter um z aqui também. A probabilidade til em z é de xt mais... Não. Tá. Xt mais epsilon ser igual a y dado ft. Ah, não, tá. Eu tô botando uma variável a mais aqui que eu não preciso. Deixa eu botar aqui. X, y pertencente a v. Você tem isso. Tinha um nome... bom, faltou botar... Tá, eu já vou especificar isso aqui. Mais O de epsilon quadrado. Onde isso aqui são as taxas do processo X. Se você tiver isso tudo, então... Bom, aqui não é x, é o y. Então... Faltando uma coisa aqui, sim. Eu tenho que botar adaptado e agora para todo trio de pontos, isso é bem chatinho, para todo x, y, z pertencentes a v com y diferente de z, essa probabilidade condicional de t vezes o indicador de x, não, de yt, isso é igual a z, é igual a epsilon q z y mais ordem de epsilon quadrado. Pronto, agora sim. Então, y é marcoviano e para todo
para todo subconjunto E de V mensurável, naquela sigma álgebra gerada pelas projeções finidimensionais, e para todo x em V, a gente tem que a probabilidade da trajetória do processo está no conjunto E. Sob essa lei, é igual a no outro processo. Então esse teorema está dizendo o seguinte: se você tem um processo, você sabe que é marcoviano. De fato, acho que eu nem precisava pedir isso, mas, bom, é que eu estou dizendo, bom, deixa eu botar aqui, com taxas, aí já me facilita a vida, com taxas que são dadas por Q, X e Y, com X, Y pertencentes a V e X diferente de Y. Então você tem um processo marcoviano com certas taxas, e você tem um outro processo que a gente está pedindo menos dele, né? A gente está pedindo que ele tem que ter as trajetórias no lugar certo, tem que ser adaptado, mas ao invés de pedir que ele seja marcoviano, a gente está pedindo uma coisa mais simples aqui. A gente está pedindo simplesmente que as probabilidades de transição dele, digamos assim, né, em intervalos de tempo bem pequenininhos, se comportem como no processo X. E aí o que o teorema nos diz, então, é que o processo Y é marcoviano e, de fato, ele tem a mesma distribuição aqui ele tem a mesma distribuição, se você olha as trajetórias dele, né, como elementos de D, elas têm a mesma distribuição nas trajetórias do processo X original. De fato, a gente vai provar um pouquinho mais na prova, e isso vai ser importante, que isso daqui, isso é uma observação bem importante, de fato. Bom, dadas as outras hipóteses, isso aqui garante que Y é marcoviano. E o que eu estou dizendo aqui? Eu estou dizendo que se você tem um processo adaptado com trajetórias de Cadillac e tem essa propriedade aqui, que é uma propriedade, só pergunta que acontece para tempos pequenos, né? Probabilidade de transição em intervalos de tempo pequenos. Então isso garante que você tem um processo marcoviano. E eu acho que é mais ou menos claro por que isso tem que acontecer, e a gente vai falar disso agora. Vamos fazer o seguinte, eu vou provar uma coisa um pouquinho mais... Eu vou provar uma coisa um pouquinho mais forte aqui do que eu preciso, quer dizer, que vai dar essa garantia aí pra gente. E esse vai ser o primeiro passo da prova. Eu quero calcular uma expressão desse tipo aqui. Esperança de x de f de y t mais s, bom, para todos t e s maiores ou iguais a zero, esperança ft mais s ft, isso daqui é igual a ps de f yt, é x que faz certamente. Então, eu estou dizendo o seguinte, sobre as hipóteses lá, né, e a hipótese principal é essa, que você tem esse bom comportamento das transições em intervalos de tempo pequenos. Sobre essa hipótese aqui, a gente vai mostrar que então, se a gente quer calcular uma expressão desse tipo aqui, a gente vai cair no mesmo tipo de objeto que a gente tem no x. Tá certo? O que é isso aqui, né? Isso aqui é igual, só para lembrar, a esperança em x da esperança... Bom, aqui tem um tio também, né? Que a gente está usando o processo y. Da esperança em yt de f de ys. Isso aqui é a definição disso. Não, desculpa, é a esperança em xt. Perdão. E a gente vai
E isso daqui, se a gente tivesse no... Isso daqui também é, se você olhar do ponto de vista do processo x, o que é isso? Isso daqui é a esperança, começado do pontinho x, de f de y desculpa, de f de x de s aqui, f de x de s mais t, condicionado a ft. Isso tudo que eu estou falando está quase certo, tá? Mas não está certo porque eu estou misturando os processos x e y aqui. Eu não devia fazer isso, certamente. Mas enfim, isso aqui a gente vai ver que é o suficiente para a gente provar o que tem que provar. Oi? Não, o f... Ah, f tilde t, sim. Aqui eu estou fazendo toda a conta no processo y. Obrigado. Então, tá, isso aqui eu quero mostrar que é igual a PSF de YT P til x quase certamente. E aí o que eu vou mostrar é uma coisa bem simples. Quer dizer, como é que você prova uma coisa dessas, né? Eu vou provar uma outra coisa que é isso aqui. Lembra que isso aqui é dado por um exponencial, né? É E elevado a S, L, vezes F, YT. Não sei se essa anotação está clara, mas aqui a gente está pensando que a função f é um vetor, no fundo, né, que a gente está no espaço de dimensão finita. Isso aqui a gente está aplicando uma matriz que é uma exponencial e a gente está olhando esse vetor numa certa coordenada, que é a coordenada dada pelo yt. Aí. Então, para facilitar as coisas, eu vou fazer a seguinte coisa. Eu vou olhar para essa quantidade aqui, que eu vou chamar de m S, que é E elevado a menos SL, F de YT mais S. Fixo T aqui. Eu vou olhar para esse cara aqui. E isso daqui eu vou mostrar que é um... É um martingale, S maior ou igual a zero, com relação à filtração desculpa, botei aqui M, aqui botar U, com relação à filtração F-til. E por que isso basta? Bom, vamos ver por que isso basta. Isso aqui basta pelo seguinte, que então, e aqui eu estou pedindo para calcular o quê? Eu quero E til x de f de yt mais s, f til t. Bom, tá, se eu sei a propriedade martingale, eu vou ter o seguinte, eu vou ter que E til de mt mais s vezes ft, bom, continuada, ft, perdão, é igual a mt. E como é que eu escrevo isso aqui, né? Eu vou ter E til de x de L menos t mais s L f t mais s igual a elevado a menos tl f de yt. E aí a gente precisa olhar o que está escrito aqui, né? Mas aí agora tem uma continha que tem que ser feita. Quer dizer, a primeira coisa é que a gente sabe que quando a gente toma a exponencial de uma soma de matrizes que comutam, isso é a soma o produto das exponenciais, né? Diga. Tudo til. Obrigado.
Bom, primeiro que a gente sabe, então, né, quando a gente está com o exponencial de matrizes que comutam, aqui a gente tem um produto de exponenciais. Então, isso aqui é E menos TL, E menos SL, vezes F. Então, a gente conclui aqui que... Bom, conclui não. A gente chega à seguinte expressão, que é menos TL, E menos SL, F de YT, F til T é igual a E menos TL, F de YT. E agora o que a gente tem que fazer é uma coisa que se a gente se esquece do cuidado parece muito inocente, e funciona, mas não é tão óbvio assim, que é cortar esses dois caras aqui. Eu estou dizendo o seguinte, bom, aqui a gente está fazendo uma coisa que é bem complicada, né? Talvez fosse bom a gente tentar enxergar isso melhor. Mas eu estou dizendo o seguinte, que essa multiplicação por uma matriz, eu posso puxar para fora da esperança. E em fazendo isso, tudo se resolve. Bom, vamos ver se está claro. Bom, então, será que tem uma forma mais elementar de fazer isso aqui? Não sei. Ah, tem. Bom, tudo bem. Tem uma forma mais elementar de fazer isso aqui. Que é dizer que... Vou botar aqui, fixos t maior ou igual a zero, uma g daquele espaço. Posso botar aqui a g, vamos mostrar que isso é um martingale. Isso basta porque, tomando uma g que é igual a ETLF, aí fica tranquilo, porque aqui eu fico com a g, aí eu fico com a g aqui. Oi? L vezes G, YT, mas aí eu escolhi a G de modo a tornar isso aqui igual a F, e aqui eu vou ter, então, trocando a ordem dos caras, eu vou ter SL, TL, F, e isso é o quê? Ah, não, tá. É T mais S aqui. Eu vou ter aqui, então. Peraí. É S mais T, L, F. Aí eu vou ter aqui... Ah, então esse cara aqui de dentro vai me dar F. E aqui fora eu vou ter E de menos T vezes L de G de YT, só que essa função aqui ela é exatamente E de SL vezes F de YT, e isso aqui é exatamente o PS de F. E é isso que a gente queria chegar. Bom, tem um monte de manipulação que eu acho que deve estar parecendo misteriosa aí. Se no mundo ideal a gente teria agora 30 minutos na banheira para cada um pensar nessas contas todas aqui. Não na mesma banheira. Não na mesma banheira. Mas não, é porque, bom, desde o tempo de Arquimedes a banheira é um bom lugar para se ter ideias, né? Então, e essas manipulações eu acho que elas não ficam muito claras, né? O que está acontecendo aqui. Eu estou dizendo para vocês pensarem em termos de vetores aí, mas eu acho que esses vetores não são imediatamente visualizáveis. Então, bom. Tá. Mas tá, e como é que a gente prova que é um martingale, então? A conta vai ficar feinha, né? A gente tem que entender o que está acontecendo. Bom, eu vou pegar essa criatura aqui. A estratégia da prova para provar que é um martingale é o seguinte: eu tenho aqui o tempo t,
eu tenho aqui o tempo t mais s, e eu vou dividir esse intervalo em pedaços muito, muito pequenininhos. Tá certo? Ok. E agora eu vou olhar, quando eu quero calcular uma expressão desse tipo aqui, eu vou fazer isso basicamente usando aquelas composições de esperança condicional, não para passar do tempo xt mais s para o xt diretamente, mas para fazer uma série de passagens intermediárias. O que eu quero dizer com isso? Eu sei o seguinte, isso aqui então, qual é o meu objetivo, né? É provar que... Não, o objetivo, eu digo, nesse pedaço da prova é que a gente está interessado em saber que isso é o martingale, é provar que E tilde x de mt mais s dado f tilde t é igual a mt, quase certamente. Esse é o nosso objetivo. E é isso que eu estou escrevendo ali. Então eu quero chegar a um ponto em que eu sei provar que isso aqui é igual a E elevado a menos t L g de xt. Como é que eu vou fazer isso? Bom, primeiro eu vou usar aquelas propriedades da esperança condicional para olhar para a esperança condicional de uma esperança condicional. Então vamos dizer que o tamanho desses carinhas aqui é epsilon, tá? E aí epsilon pode ser alguma coisa tipo S dividido por um número inteiro grande, para você ter um número inteiro de pedacinhos aqui. O que eu fiz aqui? Daqui para cá eu só botei uma esperança condicional dentro de outra, né? Ao invés de olhar a esperança condicional do que está aqui dentro com relação a esse t, eu olhei com relação a esse cara aqui. Agora, como é que isso se comporta? Tá? Bom, vamos pensar juntos aqui. A primeira coisa é a seguinte, que função... Aqui eu estou calculando uma certa função de xt mais s, né? Não é isso que está aparecendo ali? Que função é essa? Bom, essa função, o que eu quero dizer sobre ela? Eu quero dizer isso aqui. Eu tenho E elevado a menos t mais s, L, g. E na linha dessa estratégia de recuar do tempo t mais s para o tempo t mais s menos epsilon, eu quero que apareça um t mais s menos epsilon ali. E para isso ser legítimo, eu tenho que botar um fator aqui que é E elevado a menos epsilon L. Tá certo? É só a exponencial das matrizes aqui, né? Como as matrizes todas no expoente comutam, eu posso dizer isso aqui com propriedade. Agora, o que aparece? Eu quero que apareça, como eu falei, eu quero que apareça t menos s mais epsilon aqui. Então, em princípio, esse é um pedaço importante para mim. Então, vamos ver o que aparece aqui. Eu tenho aqui E menos epsilon L, blá, 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 blá. Então, deixa eu escrever isso aqui assim, olha só. O que é E elevado a menos epsilon L? Isso aqui é a matriz de identidade, menos epsilon vezes L, mais um termo da ordem de epsilon ao quadrado. O que é um termo da ordem de epsilon ao quadrado no caso de matrizes? É uma matriz cujas entradas são limitadas por uma constante vezes epsilon ao quadrado. Ou uma matriz cuja norma espectral é no máximo epsilon ao quadrado, alguma coisa assim. Então aqui eu vou ficar com identidade menos epsilon L mais ordem de epsilon ao quadrado vezes esse sujeito. Esse sujeito é bom, né? Porque ele
Quando eu recuo o tempo de t mais s para t mais s menos epsilon, eu espero ver um cara daquele tipo ali. Então tá. E aí isso aqui eu posso reescrever, se eu quiser, como? Né? E elevado a menos t mais s menos epsilon vezes g, menos epsilon L E elevado a menos t mais s menos epsilon g, mais ordem de epsilon ao quadrado. O Lzão do expoente saiu. É, porque eu estou olhando a exponencial de uma coisa que está perto de zero, né? Então, o que é isso aqui? Eu estou dizendo o seguinte, pega... O que é isso aqui? Né? Uma exponencial de uma matriz. Aí você sempre pode escrever como uma série de Taylor na matriz, né? Potência, olhando potências da matriz. E aí eu estou truncando a série aqui em ordem 1 e vendo que eu tenho um resto de ordem 2. Segunda igualdade, você fez a expansão de E elevado a menos epsilon E. Aqui, esse cara virou isso e o resto ficou igual. Tá, faltando o L. Aqui também. O Lzão não cai tanto assim também, a ponto de sumir completamente. Isso. Tá bom. Então agora a gente vai... Oi? Aqui, obrigado. Então tá. Então você tem esse negócio aí. E por que isso é bom, né? Bom, vamos tentar entender aqui. Deixa eu fazer uma outra conta. Tá? Olha só, esse tipo de coisa é o tipo de coisa que a gente sabe calcular muito bem. Desculpa, aqui é tudo F2, né? Esse tipo de coisa é o tipo de coisa que a gente sabe calcular muito bem usando a nossa hipótese. A nossa hipótese que eu já apaguei, inclusive. Nossa hipótese era a seguinte. Que a probabilidade em x de yt mais epsilon, vamos botar aqui, y mais t mais u mais epsilon igual a y f til u, indicador de yu igual a z, é igual a é igual a Q de z, bom, epsilon vezes Q zy mais ordem de epsilon ao quadrado. Essa é a nossa hipótese principal aqui, além do processo ser adaptado e tudo mais. Oi? É Y, T mais S. Bom, pois é. Exatamente. Tá uma bagunça o negócio aqui. E aqui também é Y. Assim como ali, né? E aí o que aparece aqui, né? Então vamos... Essa expressão aqui... Vamos pegar essa expressão aqui, essa esperança condicional e tentar destrinchar. E vamos chamar essa exponencial vezes g temporariamente de h. Isso é uma função. Então eu tenho o seguinte, vamos olhar essa esperança aí. Tá certo? Isso aqui é uma função. Estou olhando h de uma função. Vamos escrever isso assim. Soma em y, recente a v, da esperança, não, perdão, de h de y, probabilidade condicional de x tilde de y, perdão, que é y também, não sei porque que é bom. Yt mais s ser igual a y
condicionalmente a f tilde t mais s menos epsilon. Tá claro isso aqui? Só estou dizendo, bom, como é que você tira a esperança da H, né? Esse cara aqui dentro tem um número finito de valores possíveis, são os elementos de V. Eu estou só pegando as probabilidades condicionais aqui. E agora, para ficar parecido com o que a gente tem antes, vamos somar em y e z, né? H de y é px yt mais s igual a y f tilde t mais s menos epsilon vezes o indicadora de xt igual a z. Ou de xt não, de yt igual a z. Está quase aparecendo o que eu tenho ali, exceto que aqui eu tenho a condição que z é diferente de y. Então a gente vai ter que cuidar disso. Ok, vou passar para cá. Como é que é essa probabilidade? Bom, então eu tenho uma soma aqui em z, v no indicador de yt ser igual a z. Agora vamos somar em y, mas só os y diferentes de z. E aí eu tenho a probabilidade, né? Eu dei um salto de tempo epsilon e eu quero saber qual é a probabilidade de eu estar em y, né? Multiplicada por esse indicador. E essa probabilidade eu sei o que é ela. É epsilon vezes q de alguma coisa aqui. Vezes h de y, né? Mas eu tenho um outro termo aqui também. Que corresponde à probabilidade de eu ficar no mesmo lugar, né? Aqui eu só estou vendo a probabilidade de eu passar de um z para um y que é diferente de z. Então eu tenho aqui a probabilidade em x de y de t mais s é igual a z f tilde t mais s menos epsilon h de z vezes o indicador de yt igual a z. Como é que se comporta essa probabilidade aqui? A gente sabe, né? Porque a gente sabe como é que se comporta a probabilidade se você, ao invés de botar z, botar qualquer cara diferente de z. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer o seguinte, olha só. Deixa eu abrir um outro parêntese em algum lugar aí. Tá. Seria bom que fosse aqui mesmo. Isso daqui é 1 menos a soma sobre y diferente de z da probabilidade de você fazer a transição para esse y. Não é isso? E aí o que ocorre então? Esse último termo aqui, você vai ter um 1 e vai ter os negativos desses caras. Né? Porque estou olhando aqui a soma dos negativos desses caras. Vai ter yt mais s igual a y. Aqui é ft mais s. Bom, aqui está errado o indicador. T mais s menos epsilon. T mais s menos epsilon. Isso vai ter os negativos desses caras aqui. Então você vai ficar com o seguinte. A conclusão aqui desse pedaço da conta, né, que é a esperança de h de xt mais s, ou yt mais s, dada f tilde t mais s menos epsilon, tem aquela soma em z, a soma sobre os y pertencentes a v menos z, do indicador de yt igual a z, vezes... Tá, não, peraí, tá faltando uma coisa aqui.
Tá faltando... Não, deixa eu botar primeiro a parte que vai aparecer os zooms aqui, para ficar mais claro. Eu tenho esse pedaço todo que aparecem esses zooms aqui, né? Eu estou dizendo, cada termo desse vira 1 menos uma soma. Então eu tenho o pedaço dos zooms aqui e esse pedaço eu quero botar primeiro. É isso aqui. Mais a soma em Z, a soma em Y, e aí vai ter aqueles termos epsilon vezes q xy, h de y menos h de z. Né? Um termo vem aqui de cima, né, dessa probabilidade quando você considera o y diferente de z, e o outro termo vem aqui de baixo. Você subtrair. Eu vejo várias caras confusas e cansadas na plateia, então eu vou deixar tudo como exercício, que aí eu canso todo mundo, mas ninguém mais fica confuso. Bom, o que eu estou dizendo é o seguinte, isso aqui é simplesmente a probabilidade... está faltando o indicador de yt igual a z mais O de epsilon ao quadrado. Isso daqui é o valor, basicamente, da probabilidade de você ter uma transição para y, né, partindo de yt igual a z. E aí tudo que eu falei, tentei passar naquela conta, é que esse valor vai aparecer aqui duas vezes, né? Quer dizer, você tem uma probabilidade de ir para y, que está aparecendo aqui, e você tem a probabilidade de ficar no ponto z, né? De saindo de z, ficar em z. Então você vai subtrair a probabilidade de ir para y aqui. E aí vai aparecer esse fator de h de z. Nada disso é extremamente óbvio, simples de enxergar, mas a dificuldade disso aqui, digamos que não resiste a uma conta. É só fazer a conta. E agora a gente tem nomes para esses caras aqui. Esse cara aqui é o h de yt. Não é isso? Se yt vale z, calcule h de z. Esse cara aqui é mais complicado, né? Mas isso que apareceu aqui é... Bom, tem um fator de epsilon. E o que apareceu aqui é o gerador, basicamente, né? A gente sabe o seguinte, que como LH de z é exatamente essa soma de Q, Z, Y, H de Y menos H de Z, o que temos é, aqui em cima, né? Bom, juntando tudo é H de YT, que é o primeiro pedaço. E isso aqui o que que é? Isso aqui, se você olhar só o pedaço até o Z, é LH de Z. E aí eu estou calculando isso quando Z é igual a YT. Bom, então vai ficar aqui H de YT mais LH de YT. Epsilon vezes isso. Mais ordem de epsilon quadrado. Como é que a gente junta isso tudo? É complicado, mas a gente vai conseguir. A gente tem que voltar aqui, a gente já tinha feito uma conta preliminar com essa função, né? Viu que ela é basicamente a mesma coisa que você botar t menos s mais menos epsilon. E agora a gente viu o que acontece, né, com a probabilidade condicional em termos da h. Lembrando, né, que h é E menos t mais s L vezes G. Bom, isso que eu fiz vale para qualquer H. Mas eu estou interessado naquela H ali. Por que eu estou interessado naquela H? É que é a H que aparece aqui. Bom, vamos lá, né? Então vamos botar isso tudo aqui. A gente acabou de ver o que que dá. Bom, tem a H calha de ser essa criatura. Então vamos escrever. Fica feio, mas a gente escreve mesmo assim, porque a gente não tem medo de coisa feia. Então a gente vai ficar com a H de YT é essa função calculada em YT.
mais epsilon L E elevado a menos t mais S L G de yt mais ordem de epsilon ao quadrado. Perdão, não é yt aqui, né? Aqui é yt, caramba, aqui não é yt, aqui é yt mais S menos epsilon. E aí aqui eu tenho, então, que eu estou voltando, né, para esse tempo aqui. Então tem que ter esse cara aqui. Então aqui mais S menos epsilon. E tem ordem de epsilon ao quadrado aqui. Agora vamos usar aquela expressão para G aqui, né? Para aparecer T mais S menos epsilon no expoente. E aí é uma bagunça, de novo. Mas vamos ver os termos principais, né? Esse pedaço aqui, ele vai virar a mesma coisa que o expoente reduzido, né? Em epsilon, aqui o tempo no expoente reduzido, menos epsilon vezes L vezes essa criatura aqui. E mais uma ordem de epsilon ao quadrado que a gente vai sempre esquecer. Então você fica aqui, E menos T mais S menos epsilon L vezes G de yt mais S menos epsilon menos epsilon L E menos T mais S menos epsilon L G de yt mais S menos epsilon mais uma ordem de epsilon ao quadrado, como eu falei, vou esquecer. Isso aqui eu só peguei esse pedaço e inseri aqui. Certo? E agora? Bom, está muito bom, na verdade, embora talvez isso não esteja muito evidente ainda. Agora eu vou somar esse pedaço aqui. E repara que esse pedaço é basicamente o negativo do que eu já botei aqui. Isso não está muito óbvio, eu acho, olhando assim, né? Mas, repara que eu tenho essa coisa que é... Bom, deixa eu botar aqui maior. Isso é só isso aqui, né? Então esse pedaço vai cancelar com esse. Cancela mesmo? Não, né? Porque aqui eu tenho T mais S, aqui eu tenho T mais S menos epsilon. Mas qual é a diferença entre esses dois? Bom, se eu mudo epsilon aqui, essa expressão só muda por ordem de epsilon. Então, se você tem um epsilon na frente, vai virar epsilon ao quadrado aqui. Então, estou dizendo que a menos de um erro de epsilon ao quadrado, eu posso ignorar esse sujeito. Bom, mas deixa eu botar explicitamente aqui. Eu vou ficar aqui, então. Epsilon L, E elevado a menos T mais S, L, G de yt mais S menos epsilon. E agora, de novo, o que aconteceu? Esses dois caras, que são muito complicados, se cancelaram. Bom, tem o O de epsilon ao quadrado, que eu já ignorei. Eles quase se cancelaram, porque tem esse fator de E elevado a menos epsilon aqui a mais. Mas aí eu digo o seguinte, a diferença entre esses dois... Bom, se vocês quiserem, a gente escreve explicitamente, ela fica epsilon, L, exponencial, vamos botar o primeiro esse termo aqui, T mais S... L menos exponencial de T mais S L mais epsilon L de G de alguém. Então você tem epsilon, e eu acho que está claro agora que essa diferença aqui é alguma coisa da ordem de epsilon ao quadrado. Você está tipo diferenciando essa expressão aqui. Digo, essa diferença da ordem de epsilon, o produto aqui é da ordem de epsilon ao quadrado. Bom, a moral da história é que fazendo essa conta aqui, talvez com mais calma do que eu fiz, você acaba chegando à conclusão de o que restou aqui é E elevado a menos T mais S menos epsilon G de Y. Isso tudo aqui eu estou olhando o quê? Eu estou olhando essa criatura aqui. Tem essa distinção importante.
mais epsilon mais ordem de epsilon ao quadrado. Isso olhando a expectativa, então, de novo, né? Ao invés de passar daqui para cá, eu estou só reduzindo um ponto. Então, fiz uma conta super complicada, mas que no final me mostrou que eu reduzi bem um ponto, né? Eu passei da expressão com t mais s para a expressão com t mais s menos epsilon, exceto que eu cometi um pequeno erro aqui. O ponto é que, como eu falei, a gente pode ir recuando um a um. Então a gente fica assim, a gente vai ter que a esperança em x é de E menos t mais s, L, G de yt mais s, dado f tio t, é igual a E de x, esperança de E menos t mais s, L. Bom, outra esperança aqui dentro. G de yt mais s, f tio t mais s menos epsilon, f tio t. Isso é aquilo que eu já tinha feito antes. Agora, isso aqui a gente viu que é esperança em x de E menos t mais s menos epsilon, g de yt mais s, dado f tio t, mais ordem de epsilon ao quadrado. E aqui menos epsilon, não. E aí você pode repetir esse processo aqui. Por exemplo, se você repete k vezes, você vai ter uma seguinte coisa, né? Cada vez que você repete, você subtrai um fator de epsilon e ganha um termo da ordem de epsilon ao quadrado aqui. O que é isso, então? É isso aqui. Então aqui você vai se aproximando mais do t, que é o que você quer ter, né? E aqui você vai perdendo cada vez mais. Mas onde é que você para, né? O ponto final do processo é quando você toma k igual a s sobre epsilon. Porque aí você subtraiu tudo que tem s aqui, né? Esses caras vão se cancelar, esses caras vão se cancelar. E você ficou... né? E aí no ponto final, o erro que você vai cometer vai ser... Você vai ter, na expressão final, vai ser E elevado a menos t, L, G de t, G de yt, né? Quer dizer, teria uma esperança condicional, mas o que sobrou é f tio t mensurável. E aqui você vai ter uma ordem de epsilon ao quadrado vezes o k, que você teve que subtrair. Então ficou s sobre epsilon. Mas isso está bem, né? Você vai cortar essas duas caras, vai ficar epsilon vezes s, e mandando epsilon para zero, isso vai para zero. Oi? Oi? Isso, obrigado. Então, assim, é uma conta complicada, mas no final das contas, literalmente, tudo que você está usando é o fato de que, bom, você precisa fazer, tipo, da ordem de 1 sobre epsilon passos, e o erro em cada passo é da ordem de epsilon ao quadrado. Então, 1 sobre epsilon vezes epsilon ao quadrado vai para zero, quando é epsilon pequeno. E, na verdade, o que está provado aqui, deixa eu botar isso como observação, isso já quase encerrou a prova, tá? Não sei se ainda tem muito tempo, não tenho, mas tá. Deixa eu botar essa observação. Bom, deixa eu terminar a prova e depois eu faço a observação que eu quero fazer. Qual é a observação? Bom, tá. Como é que, então, isso aqui provou, então, o que a gente provou? A gente provou isso aqui. Tá certo? Provou que se você olha o futuro do processo, condicionando o que veio até o tempo t, você vê algo parecido com o que viria no processo x. O que isso diz pra gente?
Bom, ali a gente botou qualquer função porque a conta funciona melhor que qualquer função. Mas vamos olhar, então, no... Eu quero provar agora, lembra que o meu objetivo era provar que o processo y era igual a um certo outro processo marcoviano, né? Então, deixa eu olhar isso aqui. Vamos ver se vocês concordam comigo que, que basta eu mostrar que todas as probabilidades desse tipo coincidem. Aqui eu tenho 0 menor ou igual a T1, menor ou igual a T2, menor ou igual a Tn. Eu quero que essas probabilidades sejam as mesmas no processo y e no processo x. Se isso for verdade, significa que os dois processos têm as mesmas distribuições finito-dimensionais, né, quando você olha no espaço D. Então, vai tudo funcionar. Mas agora eu sei escrever isso aqui, tá certo? Porque isso aqui eu posso escrever usando aquela fórmula. Esse é o passo final aqui. Bom, a gente aprendeu a escrever esse tipo de probabilidade para o processo x, e a gente viu que era uma recursão no final das contas, né? Você tem uma interseção de n eventos, aí você vai passar para uma interseção de n-1. Então, como é que a gente fez isso aqui? A gente fez assim. Essa probabilidade é a esperança em x no indicador da interseção vai dar de igual a 1 até n-1, de yTi igual a xi, vezes o indicador. E aí eu vou escrever de uma forma ligeiramente diferente, vou escrever aqui o indicador de xn de y de tn. Repara que aqui é o indicador de um evento, aqui é o indicador de um conjunto. Eu estou perguntando se ytn está ou não nesse conjunto. Essa aqui vai ser a minha f, tá certo? E aí eu vou usar aquele resultado, porque agora eu sei que, já usando o procedimento padrão, eu posso tirar a esperança condicional aqui, com relação a ftn-1. Para calcular essa esperança condicional, tem o passo 1, que me diz, então, tem a esperança tio em x, aqui tem um tio também, né? Mas já não vai importar muito. Aqui eu tenho interseção de n-1 eventos. E aqui eu vou ficar com Ptn menos Tn menos 1 dessa f calculada em y de Tn menos 1. E aí, o que é isso aqui, né? Bom, isso aqui é... Como eu estou olhando uma função que é indicadora de alguma coisa aqui, isso aqui é uma probabilidade de transição, no fundo, né? Eu estou olhando... Bom, vamos com calma. Em primeiro lugar, vamos partir para aquela observação, quer dizer que dentro desse evento aqui, a gente sabe o valor de ytn menos 1. A gente sabe que ele é igual a xn menos 1 aqui. Certo? E agora vamos pegar a f que a gente olhou, né? O que é Ptn menos Tn menos 1 de f de xn menos 1? É o valor esperado quando você começa de xn menos 1 do indicador de xn de f de xtn menos tn menos 1. Bom, de f não, de xtn menos tn menos 1. E o que é isso aqui? Eu estou simplesmente perguntando, esse indicador aqui dentro vale 1 se o processo está no ponto xn e vale 0 caso contrário. Então, isso é só uma probabilidade de transição, né? Eu estou perguntando qual é a probabilidade de eu ir de xn menos 1 para xn nesse número de passos, nesse intervalo de tempo. Então, isso aqui é P de Tn menos Tn menos 1, xn menos 1, xn. E é isso que vai aparecer aqui em cima. E aí, de novo, qual é a conclusão? A conclusão é que, então, eu posso pegar esse pedaço aqui, apagar e botar aqui para fora Tn menos Tn menos 1, xn menos 1, xn. É exatamente a mesma coisa que aconteceria se eu tivesse com o processo x ao invés do processo y aqui. Não é isso? E aí, se eu for repetindo, de novo, eu vou ter o mesmo resultado, levado até o tempo zero. Eu vou ter um produto de probabilidade de transição aqui, que são as mesmas probabilidades de transição do processo x. Qual é a moral da história? Bom, primeiro que o processo x e o processo y induzem as mesmas probabilidades de transição, quer dizer, tem as mesmas distribuições finito-dimensionais,
Então, as trajetórias do x e as do y têm as mesmas distribuições. E a segunda moral é que o y tem que ser marcoviano também. De fato, isso está implícito aqui, né? Porque foi essa conta que a gente fez aqui. Quer dizer, né, que a probabilidade do processo estar num certo estado no tempo tn, dado que você viu até tn-1, ela só depende do estado no tempo tn-1. É aquele tipo de coisa que define a marcovianidade de um processo. E aí, só para enfatizar, então, apesar da complicação toda da conta, o que a gente provou aqui implicitamente foram duas coisas, né? Quer dizer, explicitamente a gente provou que aquela propriedade, né, a propriedade que a gente usou aqui, cadê? Bom, que a gente usou aqui, né? Aqui, no fundo, o que está escrito? Está escrito que a probabilidade de você ir de z para y no intervalo de tempo de comprimento é basicamente y vezes q de zy. Foi só tendo essa propriedade e, bom, o processo é adaptado e tudo mais, você necessariamente tem um processo marcoviano com as taxas de transição que você especificou. E só tem um processo marcoviano com essas taxas de transição que você especificou, no sentido que, dados dois processos desse tipo, é necessariamente verdade que eles induzem as mesmas distribuições sobre trajetórias. Oi. Precisa, mas repara que aqui, isso é um bom ponto, na verdade, né? Em primeiro lugar, que o nosso espaço de funções aqui só tem função limitada, no sentido que uma função fixa é limitada aqui necessariamente. Porque é um espaço finito, né? Qual é o... Eu digo, uma função é limitada. Aí agora, mas você não está olhando sempre a mesma função, você tem esse parâmetro u aqui, você está olhando essa função como exponencial, né? Mas aí você faz uma continha e você vê que o supremo dessa função aqui, ele é menor ou igual que uma coisa tipo e elevado a u vezes a norma de operador do gerador vezes o supremo da g. O que eu quero dizer é o seguinte, essas funções aqui, cada mu, ele é limitado por algum valor, é uniformemente limitado por alguma função que só depende de u, que é uma exponencial em u. Então está tudo em L1. Assim, é um ponto importante para checar em geral. E foi um ponto bom que você falou também, que a gente fez acabou de falar de um martingale em tempo contínuo, um martingale Cadillac também. E isso me lembra da última observação que eu ia fazer hoje. Bom, são duas observações, na verdade. A primeira... Bom, primeiro é o seguinte, se você tem... Imagina que você tem um martingale, tem uma sequência de variáveis aleatórias em L1, adaptadas a adaptadas a uma filtração FT. Suponha que para todos... Bom, suponha que existe uma variável aleatória R. Ou não, nem precisa variável. Bom, deixa eu descer aqui. Suponha que existe uma constante C maior do que zero. Tal que para todo t maior ou igual a zero, para todo epsilon maior ou igual a zero pequeno, bom, suficientemente pequeno, a gente tem que a esperança de mt mais epsilon dada ft menos mt é menor ou igual a constante vezes epsilon ao quadrado. Então, isso aqui é um lema técnico, né? mt ft é martingale. Ou seja, né, a gente quer, o que a gente quer para ser martingale? A gente quer que
E de mt mais S dado ft seja igual a mt, né? Essa é a condição que a gente precisa. E aí o que eu estou dizendo é que tem uma versão infinitesimal dessa condição que você pode checar. É só checar para epsilon pequeno, que isso daqui é... Na verdade, se botasse qualquer expoente aqui maior do que 1 já dava. Um fixo também. Se você consegue checar, né, que a média, o incremento médio no martingale, né, a mudança média no martingale, nesse sentido de média aqui, está limitada dessa forma, então você tem um martingale de verdade. Qual é o raciocínio? É esse raciocínio de subdividir o tempo que a gente fez. A gente vê então que se você divide o tempo entre t e t mais s em intervalo de tamanho epsilon e vai tentando fazer a esperança condicional, né, indo para trás, né, recuando no tempo um passo de cada vez, você vai ter 1 sobre epsilon termos dessa ordem aqui para somar, como erro. Né? E essa soma é pequena quando epsilon é pequeno. Bom, essa é a observação técnica. A observação mais importante para a aula que vem é que na verdade já resolve o problema de construir um processo de Markov, basicamente, e resolve o problema da construção gráfica, que é o seguinte, o slogan é esse aqui. Se você tem um processo adaptado a ft, Cadillac. Bom, Cadillac é com trajetórias em D. Então, para que x seja markoviano, né? Bom, aí você tem que ter uma família de medidas aqui também, que eu não estou mencionando explicitamente. É necessário e suficiente. Bom, markoviano com taxas que você escolhe, né? É necessário e suficiente que você verifique aquela condição que a gente botou no teorema lá. A todo x, y, z em v, com y diferente de z, px de xt mais... Bom, para todo t também. É só o quadrado. É só isso que você precisa. Tendo isso aí, você está garantido. Porque a gente viu na primeira parte da prova, a gente viu que o passo 1, ele disse que se a gente tinha um processo que satisfazia essa propriedade, então a gente conseguia ver como é que eram essas esperanças condicionais, né, do futuro dado presente, ou dado passado. E aí, com isso, a gente conseguiu desenvolver essa fórmula aqui. A gente tem tudo, então, tendo essa propriedade aqui, a gente sabe tudo que a gente precisa saber. Oi? Não, como a gente está no caso finito, se você escolhe essas taxas, elas são todas não negativas, bom, tem que ser não negativa, né? Senão não faz sentido. Mas como a gente está no caso finito, então certamente existe um processo com essas taxas. No caso finito não tem esse problema. A gente vai ver que no caso infinito tem esse problema, mas não quer dizer, pode ter esse problema, mas não no caso dos sistemas de partículas que são interesse da gente, nem nos casos razoáveis. Na verdade, se você sabe que as taxas são limitadas, você está no caso infinito, mas as taxas são limitadas, também está resolvido. O mais delicado é quando você tem taxas que crescem, aí você tem que impor algum tipo de condição. Mas, bom, por enquanto é só isso aqui. A gente vai checar isso e a gente vai ver que, na verdade, assim, é muito fácil construir um processo com essas taxas. É só tomar um monte de processo de Poisson, um para cada par desses z e y, e dizer se o seu processo está no estado z e o relógio de Poisson z e y toca, então ele pula de z para y. E essa é a construção.
E a gente vai verificar isso aí facilmente. Vai ter que ter um pouquinho de cuidado com a filtração, para provar que as trajetórias são Cadillac, a gente vai ter que fazer alguma coisa, mas a rigor é isso que eu estou dizendo. O fundamental é isso. Mas aí a gente vai ver que, na verdade, tem uma certa liberdade nessa construção. Quando você faz a construção de processo de Markov, você não precisa fazer essa construção que eu fiz. Tem várias construções possíveis. E a gente vai ver que, para vários processos, é interessante você fazer uma construção, digamos assim, alternativa. A gente vai ver depois. E uma maneira de fazer uma construção alternativa é essa construção gráfica. E é isso, esse vai ser o nosso assunto na aula que vem. Certo? Obrigado, gente.